Fala, filho rico! E você, está pensando no seu futuro? Bom, pessoal, por esses dias eu andei pensando em algumas questões e a gente sempre fala de investimento, e uma das coisas que as pessoas acabam fazendo muito errada é a questão relacionada à economia. Porque para a gente conseguir realizar investimentos, a gente precisa economizar de alguma forma. Então tem algumas regras, tem algumas dicas que a gente pode colocar em prática para poder conseguir economizar e pegar esse dinheiro, essa economia e investir. Por exemplo, uma pessoa que não tem muita habilidade com aplicativos, com essas corretoras, para poder fazer investimentos de compra e venda de ações, uma recomendação que eu dou seria o CDB. Mas para você aplicar no CDB, você precisa ter aí umas metas financeiras e aplicar todo mês uma quantia. Não importa qual seja a quantia. O importante é que você tenha o hábito de economizar para poder investir, para colher bons frutos lá no futuro. Porque, queira ou não queira, se você for pensar lá no futuro, a nossa aposentadoria ela é um pouco incerta. Se a gente for depender do governo para aposentar, a gente vai acabar se prejudicando. A gente tem que pensar aí na nossa aposentadoria, em ter um futuro melhor, em uma qualidade de vida melhor, para a gente poder usufruir aí de uma vida mais abundante e próspera. E para você fazer economias, você tem que cortar alguns gastos. E, por exemplo, tem uma regra que fala que é 50, 30, 20, ou seja, 50% do que você ganha para as necessidades primordiais, por exemplo, energia, alimentação, saúde, 30% para a questão do lazer, passeios, cinema, shows, viagens, etc. E 20% para investimentos. Só que tem um detalhe, pessoal. A principal coisa que as pessoas fazem errado, inclusive eu também faço, na verdade eu fazia, que esse ano eu acabei mudando aí um pouco a regra. Então, essa regra, o correto deveria ser o quê? 20, 50, 30. Por que 20, 50, 30? Porque primeiro a gente precisa separar o que nós vamos investir. Primeiro tem que fazer isso. Depois nós precisamos separar o dinheiro das coisas primordiais, do necessário, que eu falei, são as coisas que eu falei para vocês. E por último, o lazer. Infelizmente, acho que vocês não estão gostando muito aí de escutar isso, mas infelizmente o último é o lazer. E o que as pessoas fazem? Primeiro lazer, depois necessidades primordiais e depois aí investimento. Então tem que inverter essa ordem. Então estabeleça uma meta de quanto você quer investir todos os meses e coloque esse valor todos os meses e seja consistente em relação a isso. Não venha falhar consigo mesmo. Você precisa ser consistente para ter um futuro próspero. Independente do que aconteça, aquele dinheiro você não pode mexer. Por isso que você precisa estabelecer um valor ao qual você não venha se complicar financeiramente falando. Então, se você quer estabelecer 10% do seu salário, coloque 10%. Quer colocar um valor simbólico, R$50, R$100, não tem problema. O importante é você ter o hábito de investir e ser constante com isso. E com o passar do tempo, conforme as coisas forem melhorando, você vai fazendo o quê? Vai melhorando esses aportes, vai melhorando esses investimentos que você vem realizando. E aí você vai tendo cada vez mais recurso financeiro investido e isso vai te alegrando, vai te dando mais prazer em investir cada vez mais. Então por isso que é importante o hábito. Então pegue o hábito de realizar investimentos. Não importa o valor, o importante é o hábito, tá? E você precisa fazer algumas coisas para cortar os gastos, Porque se você for extrapolar um cartão de crédito, por exemplo, que é um vilão aí que acaba atrapalhando a vida financeira das pessoas, você precisa fazer uma lista, ver o que você anda gastando para ir cortando esses gastos. E aquelas coisas que são supérfluas, você vai e corta do seu mês, Não fica insistindo naquilo. Por exemplo, se você vai num restaurante, tem um hábito de ir no restaurante, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, a semana inteira, vai cortando, leva uma marmita num dia, café da manhã. Se você cortar o café da manhã numa padaria, não vai te deixar mais rico nem mais pobre. Mas se você pegar o hábito de tomar o café da manhã em casa, você vai ter uma economia. Pega esse dinheiro que você economizou e guarde. Por exemplo, tem uma vez que eu vi uma promoção na internet, que era um determinado produto, e aquele produto eu tinha alguns em casa, eu falei, para que eu vou querer mais um, sendo que os que eu tenho eu quase não uso? Então o que eu fiz? Eu não comprei, peguei o valor, que era mais ou menos de R$250, que o valor era 500, que estava pela metade do preço, e eu fiz o quê? Não comprei o produto, peguei os R$250 e investi ele. Então a gente tem que fazer isso, para a gente ter um futuro próspero, tá? Bom, pessoal, então, se a gente for parar para pensar,
o segredo está muito mais nas nossas economias do que nos nossos investimentos. Porque, de uma maneira geral, em média, vai girar em torno de 1% aí todos os investimentos. Dividendos, fundo imobiliário, CDB, vai ser em torno aí de 1% em média. Então, se você investir no CDB, você vai acabar aí tendo bons resultados também, que não vai te dar tanta dor de cabeça. Bom, é importante que a gente tenha o quê? Esse hábito de investir, porque o segredo ele está muito mais na economia que a gente realiza do que no investimento. O investimento vai fazer o quê? Ele vai maximizar as suas economias. Então, se você investir, ele vai ampliar, ele vai aumentar o que você está conseguindo economizar. E, por exemplo, é muito mais valioso e muito mais rico uma pessoa que, por exemplo, ganha um salário mínimo e consegue colocar no investimento R$500 por mês, do que uma pessoa que ganha 10 mil, gasta tudo e não guarda nada. Essa pessoa que gasta 10 mil, gasta tudo à toa e não guarda nada, essa pessoa aí daqui a pouco ela está com a situação financeira complicada. Agora, a pessoa que ganha um salário mínimo e investe todo mês, ela é muito mais rica e próspera do que uma pessoa que ganha 10 mil gastando tudo à toa. Então, pessoal, fica aí a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Economizem, pensem em economia, pensem em investimento, vocês vão ter um futuro aí melhor e mais próspero. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, curta, comenta, compartilha, passe a informação para as crianças, para os adolescentes, para os seus filhos. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!